Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade Android. Segue a demonstração do aplicativo Via Optanav, um aplicativo de GPS online patrocinado pelo laboratório Novartis que possui três principais características. A primeira, navegação de um ponto A até um ponto B. O que significa isso? Você poderá navegar do seu ponto de origem até um destino, o qual você irá escolher, tendo instruções curva a curva. Segundo, criar uma lista de favoritos, de posições, de lugares favoritos e depois poderá utilizar essas posições favoritas. Terceiro, saber a sua posição atual, nome da rua e mais ou menos a numeração. Também conhecer pontos de interesse ao seu redor. O que seriam pontos de interesse? Seriam mercados, lojas, farmácias, restaurantes e outros. Os pontos de interesses são classificados por categorias e dependendo da sua região irá variar tanto as categorias quanto os pontos de interesse. O aplicativo Via Optanav é um aplicativo dedicado para usuários com alguma deficiência visual, tanto usuários com perda visual total quanto para usuários com baixa visão. O aplicativo possui botões grandes e coloridos. Para instalar o aplicativo, basta acessar a Play Store. Na região superior da Play Store, localizar o botão pesquisar, 2 toques no campo de edição. Basta digitar Via Optanav, soletrando V-I-A-O-P-T-A espaço N-A-V. Lembrando que existem diversos aplicativos que começam com Via Opta. No caso é o Via Optanav. 2 toques cairá na tela do aplicativo. Na região superior direita, localiza o botão instalar. 2 toques abrirá a tela de permissões. Na parte inferior, localiza o botão aceitar. 2 toques e o aplicativo será instalado. Acessando o aplicativo. Bom, vou desbloquear a tela do dispositivo. Inicializando. Lembrando que a primeira vez que você abre o aplicativo, você cairá numa tela onde ele te dará uma sugestão sobre o aplicativo Via Optanav para o smartwatch. Então na parte superior, se eu não me engano, superior direita, você localizará o botão para fechar. Depois você cairá numa tela onde ele tem algumas políticas para aceitar. Na parte inferior você encontrará o botão aceitar e cairá nesta tela. Depois, nas próximas vezes, ele não exibirá mais essas outras telas. Nesta tela é a tela principal. Vamos lá descrever a tela principal. Mais ou menos 1 centímetro da parte superior da tela, ao lado direito, temos o botão Configurações. E depois, abaixo, temos 3 botões grandes e coloridos. Na parte inferior total da tela, temos um botão bem grande, ele ocupa a linha toda, que é o botão Sua Posição. Tá? Ele está em linha e depois temos 2 colunas acima deste botão. Então se você tatear do centro da tela para a esquerda, botão favoritos. Se você tatear do centro da tela para a direita, botão novo destino. Vamos começar pelo botão Configurações. Imagem 26. Configurações. Tá? Então, parte superior direita total. Localiza o botão Configurações. Você pode ir varrendo ou exploração tátil. Dentro de Configurações é muito intuitivo. Temos algumas opções como cor do tema. Então, o usuário com baixa visão pode colocar um tema escuro ou tema claro. Usuários com tela AMOLED poderá colocar um tema escuro para economizar um tiquinho de bateria. Também temos uma opção para ajustar a velocidade do sintetizador. No caso, o aplicativo ele fornece algumas instruções por voz e você poderá ter uma velocidade diferente da velocidade do seu sintetizador, do seu leitor de telas. Temos outras opções, uma opção bem interessante é a do fone de ouvido. Modo de fones de ouvido, vibração nas modo de fones de ouvido, ativado. Tá. Modo de fone de ouvido, acesse essa opção e ativa. Desta forma, colocando o fone de ouvido, acessando o botão player do fone de ouvido, apertando uma vez, ele te dará a sua posição atual. Rua e mais ou menos a numeração. Apertando 2 vezes, ele salvará a sua posição atual na sua lista de favoritos. E apertando 3 vezes, estando numa navegação de um ponto A até um ponto B, ele te dará a próxima instrução. Então, saindo dessa tela, basta explorar essa tela, tem algumas opções, tudo bem intuitivo. Voltando. Onde você deseja ir? Sempre que cai na tela principal, ele dá essa mensagem, onde você deseja ir. Iremos começar pelo minha posição. Então, na parte inferior da tela,
Botão sua posição. 2 toques. Ele demora alguns segundos, 10 até 15 segundos, e ele irá... Está em R Arruda Alvin. 2 a 20. Pronto, ele falou o nome da rua, porém ele deu a posição errada. Por quê? Estou na parte interna de um prédio, então ele está reconhecendo o prédio da rua de trás do meu prédio. Tranquilo, isso ocorre, lembrando que o aplicativo é para ser utilizado na rua e de modo a pé. Esse aplicativo não é para ser utilizado dentro de um veículo, dentro de um carro ou dentro de um ônibus, somente de modo a pé. Vamos lá, nessa tela ele fala, na parte superior, ele fala a minha posição atual. Ao lado direito temos um botão chamado Ações. Ações. Tá? Você pode ir varrendo ou exploração tátil, 2 toques e você terá a opção para salvar essa posição nos seus favoritos, a opção para compartilhar com outro aplicativo e a opção cancelar. As opções aparecem na parte inferior da tela. Ao meio da tela temos um mapa, não é acessível, e na parte inferior temos outro botão. Botão explorar PDIs ao redor. Explorar pontos de interesse ao redor. Então vamos acessar esta opção. Botão explorar ao redor. Mostrando itens 1 para Caímos na tela de pontos de interesse, varrendo. Botão navegar para cima. Ao redor. Caixa de edição. Logo na parte superior da tela, Vezes para inserir. temos uma caixa de edição. Nesta caixa de edição, você poderá procurar um ponto de interesse pelo nome McDonald's, Banco Itaú. Digita e ele vai localizar. Se tiver um ou mais na região, ele vai listar. Aí você basta acessar e poderá navegar até aquele ponto de interesse, fazendo a navegação com instrução curva a curva. Logo mais irei demonstrar isso. Bom, abaixo temos várias categorias, lembrando que as categorias irão variar conforme a região. Então, vamos lá, vamos conhecer as minhas categorias. Cruzamentos. Cruzamentos é uma categoria muito interessante, vamos demonstrar essa categoria. Acessibilidade 3. Acessibilidade, Finanças 40. finanças. Lembrando que a maioria das categorias, quando você acessa a categoria, você tem subcategorias. E dentro das subcategorias, aí sim você terá os pontos de interesse. Saúde 23. Saúde, Lojas 30. lojas, Alimentação. alimentação, 71, outros 12. outros, Educação 20. educação, Turismo 17. turismo, Lazer 37. lazer, Transporte 62. transporte. Dentro de transporte, Duas vezes. na minha região, eu consigo localizar os pontos de ônibus ao meu redor e ter a navegação até aquele ponto, curva a curva. Ele vai me dando a orientação. A tantos metros, vire à esquerda. Siga na rua tal até o número tal, vire à direita na rua tal. Ele vai te dando todas as instruções até você chegar naquele ponto de ônibus. Então, acessando aqui transporte, Transportes. temos subcategorias. Botão transporte. Estações 1. Corredores de ônibus 7. Paradas 37. Aqui, paradas. No caso, os pontos de ônibus são classificados aqui na minha região como paradas. Voltando. Mostrando item 5 para... Bom, a primeira demonstração é a opção, a categoria cruzamentos. Mostrando itens 1. Dentro de cruzamento, basta eu apontar o meu aparelho para a rua da frente ou a rua de trás, ele irá falar o nome daquele cruzamento. Então vamos acessar cruzamentos. Acessibilidade 3. Cruzamentos. Acessei. Ao redor. Mostrando itens 1 para 4 de 5. Então, ao centro da tela, ele listou todos os cruzamentos. Tá? Ao centro da tela temos todos os cruzamentos. E dentro dessa opção, se o seu dispositivo tiver o sensor de compás, que é a bússola, basta você ir girando o seu dispositivo, apontando a frente do seu dispositivo para o cruzamento. No caso, eu vou girando, ó. Cruzamento, Rua Teodoro Sampaio, Rua Silvio Sacramento, cruzamento, Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, Rua Teodoro Sampaio, 120 metros. Tá? Ele me deu o cruzamento. Cruzamento, Rua Teodoro Sampaio, Rua Silvio Sacramento, 30 metros. Ó, eu vou girando o aparelho, ele vai me dando os cruzamentos. Tô apontando agora para trás. Cruzamento, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, 120 metros. Então, nas minhas costas, temos este cruzamento. Então, esta opção é bem interessante para você descobrir o cruzamento. Itens 1 para... Saber o nome do cruzamento da rua que está à sua frente ou a rua que está atrás de você. Vamos agora simular uma navegação para um ponto de interesse. Então eu vou pegar aqui um ponto de interesse. Finanças 41. Finanças, 2 toques. Bancos 39. Caixas eletrônicos 2. Bancos 39. Bancos. Banrisul, R. Belas, Caixa Econômica Federal, Avenida Paulista, 23. Bom, vamos acessar e fazer uma navegação até a Caixa Econômica na Avenida Paulista. 2 toques. Detalhes.
Detalhe, caixa econômica. E caímos na tela de detalhes. Então ele fala detalhes, caixa econômica, dá algumas informações. Tateando você encontrará. Sempre na tela de detalhes você também terá o botão ações, que fica na parte superior da tela. Você poderá tatear ou poderá ir varrendo. Ações. Tá? Aqui o botão ações. Esse botão serve, lembrando, para salvar essa posição no seu favorito ou compartilhar essa posição com outro aplicativo. Na parte inferior da tela temos Botão ir. Botão ir. Lembrando que para efetuar uma navegação tem que ficar muito claro. São 3 etapas. Primeiro, botão ir, depois resumo, depois iniciar navegação. Sempre teremos as 3 etapas. Sempre lembrar disso. Então vamos lá. Botão ir. Botão ir. Caímos numa outra tela. Você varrendo nessa tela, você terá um botão chamado botão resumo. Botão resumo do percurso. Tá? Que é importante. E terá um outro botão. Botão adicionar ponto intermédio. Adicionar ponto intermédio. O que seria essa opção? Você sai de um ponto A, vai para o ponto B, do ponto B vai para o ponto C. O ponto B é o ponto intermédio, então você pode adicionar este ponto, utilizando esse botão. Varrendo, você localiza, tateando na parte direita da tela, você sai na parte direita inferior. Botão resumo do percurso. Resumo, subindo. Botão adicionar ponto intermédio. Adicionar ponto intermédio, tá? Então vamos clicar na demonstração aqui, vamos esquecer o ponto intermédio e vamos clicar em Botão resumo do percurso. resumo. Então lembrando, sempre ir para, depois resumo e depois iniciar navegação. Então, clicando em resumo. Botão resumo. Agora vamos cair na tela de resumo. Ele demora uns 10, 15 segundos para Percurso. pegar as instruções. Então, caímos na tela agora do resumo. Nessa tela, ao centro da tela, temos todas as instruções. Ande 30 metros, vire à direita na rua tal. Anda tantos metros, vira à esquerda na rua tal. Teremos todas as instruções na tela. Na parte inferior, Botão iniciar navegação. teremos o botão para iniciar a navegação. Então, se você quiser dar uma olhadinha no percurso, você basta tatear ou ir varrendo na tela. E na parte inferior, teremos aqui o botão. Faça uma curva suave à direita em Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Botão iniciar navegação. Tá, botão iniciar navegação. Então, eu darei 2 toques no botão iniciar navegação. Faça uma curva suave à direita em Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Você está indo para a Avenida Paulista. 2.300, faltam 1,4 km. Próximo cruzamento, Rua Teodoro Sampaio. Tá. Então, eu caí nessa tela, eu vou voltar simplesmente por uma coisa. Como eu já estou com o aparelho apontado para a direção certa, ele não me deu a opção para eu apontar o aparelho. Então, eu quero demonstrar essa opção. Então, eu vou voltar. Botão sim. Percurso. Voltei para a tela de resumo. Vou segurar o aparelho torto. Botão iniciar navegação. Botão iniciar navegação, 2 toques. Você está indo para a Avenida Paulista. 2.300, faltam 1,4 km. A cerca de 21 minutos, a precisão é de boa. Tá. Ao centro. Oriente o telefone para identificar a direção 3 ponto. Agora eu vou virando o aparelho. Siga em frente por 30 metros. Próximo cruzamento, Rua Teodoro Sampaio, Rua Silvio Sacramento a 30 metros. Faça uma curva suave à direita em Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Ele já me deu, girando, ele já me deu o lado certo. Quando ele vibra, ele já te dá o lado certo para você sair navegando, tá? Então, muitas vezes, alguns aplicativos que nem o Google Maps, navegue a noroeste, então você fica meio perdido. Aqui não, basta ir girando que ele vibra e você já sabe a direção correta para sair, para iniciar a navegação. Então, aqui ele já está na navegação curva a curva. Na parte superior da tela, se você for tateando, você encontrará aqui na parte superior Você está próximo do cruzamento de Rua Teodoro Sampaio, Rua... cada instrução, tá? E a atualização, então falta tantos metros para chegar na rua tal. Se você está na dúvida, tateia novamente que se você andou alguns metros, ele irá dar o resultado. Faltavam 40 metros, agora faltam 20 metros, enfim. Basta ir tateando e você vai conferindo sempre as instruções. Lembrando que é de cima para baixo. Agora voltando. Lembrando que na parte inferior da tela temos mais 2 botões. Botão sua posição. Minha posição, no caso, se você precisar novamente, por algum motivo, confirmar sua posição. E na parte inferior direita, Botão mapa. Botão mapa. Então você pode alternar, tirar a instrução da tela e colocar o mapa. Quem tem resíduo visual pode utilizar o mapa. Quem não tem, utiliza as instruções, tateando na parte superior. Voltando, agora cancelando. Alerta aviso. Aviso. Tem certeza de que deseja sair da navegação? Botão não. Botão sim. Percurso. Bom, sair da navegação. Vamos fazer o seguinte. Voltando para a tela inicial. Botão ir. Detalhe, caixa ao redor.
Mostrando itens 1 para 2 de 2. Mostrando itens 1 para 7 de 11. Onde você deseja ir? Onde você deseja ir. Sempre que falar isso, estamos na tela principal. Vamos agora efetuar uma navegação até um ponto, nome de uma rua. Botão novo destino. Novo destino, 2 toques. Teclado exibido. Ele já abre o campo de edição e coloca o teclado. Eu vou usar a escrita por voz. Barra entrada de voz, manter para opções. Mantenha pressionada para visualizar uma lista de símbolos e opções e selecione um para atribuí-lo como barra de espaço. Entrada de voz, manter para... Avenida Paulista, 1000. Pronto. Vamos ver se ele escreveu. Caixa de edição, Avenida Paulista 1000. Pronto, escreveu. Abaixo temos 2 botões grandes. À direita, Botão OK. OK. Botão cancelar. E à esquerda, botão cancelar. À direita, Botão OK. OK. Locais encontrados. Escolha um endereço ou volte para refinar a pesquisa. Bom, Mostrando item de um... ele te dá essa sugestão para você escolher alguns endereços abaixo ou refazer a pesquisa de outra forma. Então, vamos tateando ou vai varrendo. Botão navegar para locais encontrados. Início. Ave Paulista, Nil São Paulo, 3 km 45 minutos. Pronto, ele achou. Tá falando que é 3 km daqui, então 2 toques em cima. Ave Paulista, ações. Mostrando itens 1 para 3 de 3. Ações. Na parte inferior da tela apareceu os botões, você pode ir tateando ou varrendo. Botão sua posição. Salvar no seu arquivo. Salvar no meu arquivo. Tocar ir. Ir. Sempre lembrando, são 3 etapas. Ir, resumo e iniciar a navegação. Então, ir, 2 toques. Caímos naquela tela onde temos, na parte inferior, Botão resumo do resumo percurso. e depois ao lado direito subindo, Botão adicionar ponto intermédio. adicionar ponto intermédio. Então, resumo, 2 Botão toques. Ele está calculando a rota. Demora sempre alguns segundos. Percurso. Pronto, Mostrando itens caí na 1 para tela 3 de resumo do percurso. Ao centro temos todas as instruções. Na parte inferior, Botão iniciar navegação. iniciar navegação. Vou colocar o aparelho na direção contrária, porque ele vai reconhecer a direção certa. Gira à esquerda em Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Opa, Botão iniciar navegação. Você está indo para a Ave Paulista, Nil São Paulo, faltam 2,7 km, a cerca de 41 minutos, a precisão é de boa. tá, vou colocar o dedo no centro. Oriente o telefone para identificar a direção 3 ponto. Eu vou girando o aparelho. Quando estiver na direção correta, ele irá avisar. Siga em frente por 30 metros. Próximo cruzamento, Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, Rua Teodoro Sampaio a 30 Pronto. metros. Ele me deu aqui a direção correta, basta eu seguir nessa direção que estarei na direção correta e tenho todas as instruções na tela, tá? Na parte inferior, aqueles 2 botões, lado esquerdo, Botão sua posição. lado direito Botão mapa. e ao centro todas as instruções. Essas instruções são atualizadas momento a momento, então você pode ir tateando aqui na parte, na primeira instrução e sempre ela será atualizada, tá? Você poderá saber se você está indo para o lado certo, se está tudo ok, acompanhando essas instruções. Ou basta você bloquear a tela do dispositivo, colocar no bolso e utilizar ali o botão, o fone de ouvido através do botão, apertando uma vez. Ele te falará a posição atual, apertando 2 vezes, você salva aquela posição que você se encontra, apertando 3 vezes, ele te dará a próxima instrução. Passagem direita em Avenida. Então, esse aplicativo também você pode utilizar com ele no bolso, até mais seguro. Fone de ouvido, sempre em um ouvido apenas, tá? Assim você não perde muita orientação. Um fone de ouvido que não ocupe, que deixe vazar um pouco do som ambiente. Bom, vou sair aqui, vou cancelar a navegação. Alerta aviso. Botão percurso. Bom, agora só falta demonstrar aqui os favoritos. Voltando, novamente tocando em voltar. Avenida Paulista 1000. Teclado exibido. Bom, voltei. Botão favoritos. Agora caindo na tela principal, botão favoritos. 2 toques. Nenhum favorito encontrado. Bom, não tem nenhum favorito encontrado, então vou adicionar um favorito e depois vamos utilizar o favorito. Para adicionar um favorito, eu vou adicionar a minha posição. Botão sua posição. Você está em R Arruda. Então, eu venho aqui em ações. Você está... Ações. Botão explorar PDIs ao redor. Compartilhar. Salvar no seu arquivo. Salvar no meu arquivo, 2 toques. Alerta salvar no seu arquivo. Caixa de edição. Tocar. Insira uma caixa de edição. 2 toques. Teclado exibido. Ele caiu numa caixa de edição, basta dar 2 toques, abrir o teclado, você digita ou usa a voz. Para entrada de voz, manter para opção. Teste.
Pronto. Para fechar o teclado, eu sempre dou um toque no botão voltar. Desta forma, ele fecha o teclado. Sempre que o teclado está aberto numa tela, dá um toquinho no botão voltar, ele fecha o teclado e você não perde a tela. Desta forma, fica mais fácil de mexer na tela após ter digitado. Tateando a tela no centro. Caixa de edição teste. Teste. Ok, varrendo. Botão cancelar. Botão OK. Botão OK, 2 toques. O endereço foi salvo corretamente. Pronto, o endereço foi salvo. Voltando. São Paulo. A precisão. Botão favoritos. Favoritos. Tester. Arruda. Tester. Arruda Alvin. 23 Pinheiros. Então ele falou aqui teste, que é o nome do favorito. Depois o nome da rua, ele dá todas as informações. Podemos dar 2 toques. Detalhes do favorito teste. Aí caímos nos detalhes do favorito, naquela tela de detalhes, lembrando que na parte superior teremos o botão ações, onde poderemos compartilhar, e depois na parte inferior, botão ir. Ir. Aí são 3 etapas: ir, resumo, iniciar navegação. Voltando. Tester. Arruda Alvin. 20. Bom, caímos novamente aqui na lista de favoritos. Na parte superior temos editar. Editar. Então nessa opção, editar. Mostrando item desativado tester. Arruda Alvin. 23 Pinheiros. podemos excluir. Então aqui, ó, eu cliquei em editar, e depois eu clicar em desativado tester. Arruda Alvin. Ativado tester. Arruda Alvin. Pronto. 23 Pinheiros. São Ativei. Paulo, SP. Ativado tester. Arruda. Compartilhar. Botão concluído. Compartilhar. Ativado tester. Botão sua posição. Ativado tester. Compartilhar. Botão concluído. Concluído. Vou voltar. Cair na tela principal. O uso do aplicativo via Opta Nave é bem tranquilo, bem fácil, bem simples, tudo bem intuitivo, tá? O que eu sugiro sempre com aplicativo de GPS. O aplicativo de GPS tem que ficar bem claro que ele é uma ferramenta secundária de informação. Então você utiliza a informação dele de forma secundária. Você continua utilizando suas técnicas, tá, de mobilidade sempre e usa a informação do GPS. Então não é para confiar cegamente no GPS. Se ele falar vire agora à direita, não é para virar agora à direita. Você sabe que tem uma margem de erro e você sabe que você tá próximo de virar à direita. E sempre lembrando que o GPS pode te colocar numa fria, tá? Então a gente tem que ter ideia, usar essa informação como secundária, tá? Vai nos auxiliar bastante, principalmente tendo noção que é uma ferramenta secundária. Sobre a perda de orientação, sempre utilizar o fone em um ouvido, então isso vai depender muito de cada usuário. Nunca largar a bengala, o cão-guia ou resíduo visual, então sempre utilizar aí a sua primeira ferramenta de locomoção, independente se é baixa visão, se usa bengala ou se usa um cão-guia, tá? O aplicativo é apenas para dar um suporte. Isso é muito importante, esse conceito que fixem, porque muitos usuários colocam o aplicativo de GPS como primeira ferramenta de mobilidade. Não, não é. Ele é apenas secundário, te dá apenas algumas instruções. Ok, pessoal? Quem está curtindo o canal Acessibilidade Android, por favor, se inscrevam. Também curtam a nossa page no Facebook, acessando www.facebook.com/Grupo Acessibilidade Android. Também, quem tem dúvidas ou queira saber mais sobre acessibilidade no Android, participe da nossa lista. Para isso, basta enviar um e-mail para lista@acessibilidadeandroid.com.br. Automaticamente receberá no mesmo momento um e-mail com todas as instruções. Se não caiu na sua caixa de entrada, verifica na sua caixa de spam. Também não se esqueçam de visitar o nosso site www.acessibilidadeandroid.com.br. Pessoal, finaliza o vídeo. Um abraço a todos, até o próximo.